palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse texto da palavra de Deus aconteceu no momento quando os discípulos falaram para Jesus: Senhor, come. O Senhor está sempre ocupado. Para e come alguma coisa. E aí os discípulos, ao falar isso para Jesus, eles estavam preocupados com a alimentação, com o bem-estar do mestre. Jesus deve estar com vontade de comer alguma coisa, imaginando que ele talvez estaria com vontade de comer algo. Aí Jesus falou da sua maior vontade, que a vontade que ele tem, o desejo que ele tem de cumprir o propósito de Deus na sua vida. E aí ele faz essa analogia com a comida. Ele fala: eu tenho uma comida, eu tenho um alimento, algo que me sustenta, eu fico bem, eu estou satisfeito quando eu estou fazendo a vontade de Deus. E aqui, queridos, eu creio que toca para nós em relação a um apetite espiritual, a uma vontade que nós precisamos ter, essa vontade também de buscar o Senhor. E também de conhecer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus para nossas vidas. O maior exemplo que pode haver de realizar a vontade de Deus é a pessoa de Jesus. Por isso eu quero estudar hoje na palavra, quando ele fala sobre a vontade de Deus. Como que é a vontade de Deus? Irmãos, a vontade humana, a vontade do homem, ela é passageira, porque às vezes hoje você está com vontade de fazer uma coisa, amanhã você está com vontade de fazer outra. A vontade, ela é algo que dá e passa. E já pensou se você cair na bobeira de fazer tudo que você tem vontade? Primeiramente, você nunca vai conseguir, porque você cada vez está tendo outras vontades. Mas a vontade humana é passageira. E a vontade humana nem sempre é boa. Porque imagina só se você fizer tudo que você tem vontade de fazer. A hora que der vontade de você fazer uma coisa errada, você vai querer fazer. Então é muito importante nós aprendermos sobre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, A vontade do homem nem sempre é boa. Ela é imperfeita e às vezes ela é desagradável. Então vamos aprender no Evangelho de João algumas palavras sobre a vontade de Deus. Nós vamos ver todas as vezes que nesse Evangelho tem essa palavra vontade, se referindo a Deus. Em João 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui o Senhor Jesus está falando daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que acreditam no seu nome, daqueles que se tornam filhos de Deus. E aqui ele diz que nós nascemos de novo. E eu creio que a vontade de Deus é um novo nascimento. É você ter uma nova vida com Deus. Você poder dizer assim: eu vivi a minha vida até tal período, e a partir de então, eu quero agora viver a vida de Deus. É um novo nascimento. Você reviver, não para você mesmo, mas você viver para Deus. Lembra lá de Nicodemos? Quando ele chegou ali, discutindo teologia com Jesus. Ele era um mestre da lei. E então chamou Jesus também de mestre. E começou a discutir várias coisas. Jesus cortou o assunto e falou assim: olha, te falta uma coisa. É preciso nascer de novo. Não adianta saber muito. Não adianta conhecer muito. Não adianta, queridos. Eu posso ter diploma de teologia. Se eu não nascer de novo, eu não vou conhecer a vontade de Deus na minha vida. Eu posso saber tudo. Eu posso argumentar, explicar, entender. Se eu não conhecer a vontade de Deus, se eu não nascer de novo, que é o início da vontade de Deus para a minha vida, eu vou estar enganado. Então, primeiramente, a vontade de Deus para nós é o novo nascimento. Em segundo lugar, João 5,30 diz assim:
Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui Jesus está falando que ele não fazia nada dele mesmo, mas ele fazia aquilo que foi ensinado, que foi dito para ele fazer, e ele cumpria aquilo que foi determinado para ele cumprir. Ou seja, Jesus está nos dando aqui um exemplo de obediência. Ele mesmo se submeteu ao estado humano e se submeteu à obediência às Escrituras, ao propósito de Deus, para poder ensinar para nós que a vontade de Deus para nós é obediência. Tem aquele trocadilho, né? O ABCD do crente não é ABCD, é obedecer. Então nós temos que obedecer, e a obediência é uma prova da vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus é aquilo que nós queremos. Mas você fala assim: eu não estou com vontade, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque eu não estou com vontade, mas Deus está com vontade. E aí voltamos para aquelas disciplinas. A disciplina da oração, do jejum, da leitura da palavra, do cultuar a Deus. Às vezes você não está com vontade, mas Deus está com vontade. Que você olhe, obedeça, e Ele vai te dar esse apetite, essa vontade. Então a obediência é o cumprimento da vontade de Deus. Quando você conhece algo da vontade de Deus, pode obedecer, gente. Obediência é algo que tem promessa garantida na palavra. Se você está em obediência, só sentar e esperar, que a tua recompensa vem. Pode ter certeza disso. Em terceiro lugar, João 6,38, diz assim a palavra de Deus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez ele confirma que ele veio aqui como um enviado, Ele foi enviado. E a palavra enviado é a palavra missão, míssil, O que é um míssil? É algo que joga daqui com o propósito de atingir um lugar. Então Jesus, ele foi enviado. Isso ensina para nós que cumprir a vontade de Deus é ter um chamado missionário. Você sabe qual a sua missão? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Para que você veio ao mundo? O que Deus quer que você faça? Irmãos, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. E no corpo, cada membro tem que ter uma função. E todos nós temos que ter uma missão, um chamado missionário. Jesus nos enviou. A última palavra dele ao subir os céus, ele diz, ide, eu estou enviando você. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, irmãos, cumprir um chamado missionário, quer dizer assim, eu estou cumprindo um chamado que Deus me deu. E cumprir mesmo, de exercer. Eu quero fazer algo para Deus, algo também para o meu próximo, em nome de Deus. Isso é ministério. Ministério significa serviço. Ministério não é título, ministério não é aparecer. Ministério é servir, é fazer a vontade do Senhor e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Então, todos os irmãos, toda a igreja, cada um de nós, cada cristão, como membros do corpo, nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Você tem uma missão. E se você descobrir qual é a sua missão, você vai estar cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus deixou bem claro que a vontade dele é que ninguém se perca. O que é isso? É ganhar pessoas. É ganhar pessoas para Deus. É construir vidas. Irmãos, a palavra de Deus diz que o inimigo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Mas a continuação do versículo é: Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então, irmãos, o inimigo ele quer roubar. Jesus veio para ganhar. Ele não quer que nenhum de nós se perca, não quer que ninguém se perca, irmãos.
Nós temos que pensar muito isso. Quando nós pensamos isso, temos que pensar primeiramente em nós mesmos. Será que eu não estou perdendo? Será que eu não estou sendo roubado? Será que não está sendo destruído aquilo que Deus me deu? Será que não está morrendo em mim aquilo que Deus fez na minha vida? Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. E nós temos que focar. Qual o projeto de Deus para a igreja? Vamos construir templos? Vamos. Mas só se for para cumprir a vontade de Deus. Que é qual? Ganhar vidas. Vamos fazer eventos? Vamos. Mas só se for para cumprir a vontade de Deus. Que é o quê? Alcançar vidas. Ou seja, tudo que nós vamos fazer tem que ser para ganhar vidas. Porque Jesus falou que não quer perder ninguém. Uma alma para Deus tem um valor imenso. E Ele não quer perder nenhuma pessoa. Amém? Jesus quer ganhar vidas. Essa é a vontade de Deus. Então, se você ganha alguém para Jesus, você está fazendo a vontade de Deus. Que Jesus veio ao mundo para ganhar essas pessoas. E você vai estar ajudando Ele a levar essa palavra. Em quinto lugar, João 6,40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade do Pai é qual? É que a gente creia em Jesus. Creia, acreditar nele. Tem uma historinha. É uma historinha, né? Poderia dizer melhor, uma fábula, né? Mas é uma história com ilustração interessante. De uma mulher que ela teria morrido. E essa irmã, ela era famosa porque ela fazia bolo de chocolate. E todo mundo conhecia o bolo de chocolate dessa irmã. E aí diz essa história que essa irmã veio a falecer. E ela falava, né, quando ela estava na igreja, ó, quando eu for para o céu, chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é um bolo de chocolate para Jesus. E aí diz essa história que a mulher chegou no céu e procurou lá e conseguiu e preparou o bolo de chocolate para Jesus. E ela procurou Jesus e levou o bolo dela bem feitinho e falou aqui: Jesus, eu fiz para o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor gosta de chocolate e o meu bolo é muito gostoso. E aí, irmãos, a mulher teve uma decepção. E Jesus falou assim: eu não gosto de chocolate. Eu não gosto de bolo de chocolate. Mas então de que o Senhor gosta, Jesus? O que te agrada? Eu gosto de fé. A única coisa que me agrada é ver as pessoas tendo fé. Então, às vezes, irmãos, aplica-se a nós estamos oferecendo bolo de chocolate para Jesus, aquilo que nós gostamos. Que às vezes é você que gosta de bolo de chocolate e está fazendo isso para Deus. Eu já vi isso muito na igreja, gente. Assim, eu só canto tal louvor para Deus. Você está cantando porque Deus só gosta desse? Ou é porque é você que gosta desse? Então, às vezes, nós oferecemos bolo de chocolate para Jesus, sendo que o que Jesus quer não é bolo de chocolate. Jesus quer o que? Ele quer fé. E aqui ele diz que a vontade de Deus é que nós tenhamos fé, que nós venhamos a crer nele. Né? Irmãos, quando o diabo tentou Adão e Eva, a primeira coisa que ele fez foi levantar uma dúvida. Levantou uma dúvida para subtrair a fé deles. E aí, faltando a fé, veio o quê? Pecado. Então, irmãos, nós precisamos ter fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que agrada a Jesus, queridos, é fé. Amém? Em sexto lugar, João 7, 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se era de Deus, ou se falo por mim mesmo. Aqui o Senhor Jesus está falando com respeito à palavra de Deus, às Escrituras. Ele fala assim: olha, esse ensino aqui, ele não é meu, ele veio do céu. Isso aqui não é ensinamento do homem. O que é a palavra doutrina? A palavra doutrina significa ensino. O que eu estou ensinando não é meu, não é do homem, é de Deus. Certa vez alguém me perguntou assim: pastor, por que você só gosta de pregar tal assunto? Eu falei assim: irmão, eu não gosto de pregar tal assunto. Eu gosto de pregar outro assunto.
Mas eu prego não aquilo que eu gosto. Já pensou se eu for pregar o que eu gosto, gente? Se eu pregar a minha opinião, vocês estão perdidos. E eu em primeiro lugar. Então a palavra de Deus, ela não é minha, não é do homem, não é de ninguém. A palavra de Deus, ela é de Deus. E Jesus deu um exemplo, eu não estou falando de mim, estou falando da palavra de Deus. Então o conhecimento da palavra, a vontade de Deus, que a gente conheça essa doutrina. Qual é a palavra de Deus? E o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, não é apenas você saber, para você dizer eu sei, para você ter como discutir e debater, não. É para você saber, para você viver, para você cumprir, né? Para você obedecer. Então como que eu sei a vontade de Deus? Está aqui. Manual, Deus já mandou o manual, fez um homem lá de barro e mandou o manual, como é que funciona? É só ler o manual, né? Todo mundo aqui já teve a experiência de fazer uma compra, chegar em casa, rasgando as caixas, tudo, abrir, e o manual você nem sabe onde está. Depois, quando der problema, cadê o manual? Mas por que não fez primeiro? Ler o manual, né? Ninguém faz isso. Então nós temos que ler o manual. É a palavra. O conhecimento da palavra, o conhecimento das Escrituras, revela quem Jesus falou. Eu sou a palavra, no princípio do verbo. Ele é a palavra. Então conhecer a vontade de Deus é a palavra. Em último lugar, João 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste desde a fundação do mundo. A vontade de Jesus é que nós estejamos unidos na presença dele. Ele também fala aí nesse texto que ele quer que nós sejamos um. Ele fala aí que quer que nós estejamos com ele lá no céu. A vontade de Deus plena, irmãos, ela não vai se cumprir aqui na terra, ela vai se cumprir lá no céu. Então nós devemos buscar a vontade de Deus, como Jesus mandou e ele ensinou a gente a orar como? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é lá no céu. Então a vontade de Deus, ela já está no céu, ela já existe lá, mas nós devemos trazê-la para cá, cumpri-la aqui. Jesus falou assim, a minha vontade é que eles estejam comigo, é que você esteja na presença dele, é que nós estejamos juntos buscando ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Quando nós amamos uma pessoa, você faz tudo que a pessoa gosta. Você vai ver a pessoa, você faz alguma coisa porque a pessoa gosta daquela coisa. Eu sei que fulano gosta daquilo. E talvez se você sabe que a pessoa não gosta de tal coisa, você não vou fazer isso, porque eu sei que fulano não gosta. Não é assim? Porque você gosta daquela pessoa. Então quando nós amamos a Deus, nós devemos procurar fazer a vontade dele. E quando nós aprendemos isso? Primeiro, nascer de novo. Você viver para Deus, é você obedecer a Deus, você buscar um chamado, exercer um ministério, algo para Deus, né? Ganhar vidas, falar de Deus para as pessoas, né? Viver uma vida de fé, buscar também o conhecimento da palavra, e sempre estar junto com os irmãos. Ore pela sua vida agora. Quero que você peça a Deus para mostrar a sua vontade, a vontade dele para você. Em nome de Jesus. Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, porque, Deus, a tua vontade, ela é o melhor para nós. Meu Deus, através dessa palavra, que foi estudada, Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor Deus venha mostrar a tua palavra para nós, a tua vontade para nós. Pai amado, nos dê experiência do novo nascimento, mesmo aquele que um dia já nasceu de novo, que possa nascer de novo, e quantas vezes for preciso, renascer, reviver na tua presença. Pai, nos ensina, Senhor, a obedecer, ó Pai, a tua vontade. Nos ensina, Senhor amado, a cumprir, Pai, o teu chamado para nós, o ministério que o Senhor nos deu, Pai amado, a fazer, Pai, o teu querer, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a ganhar vidas. Traga vidas, ó Pai, para nós falar do teu amor para essas pessoas, ó Pai. Nos ensina, Pai, a ter uma vida de fé. Tira toda a incredulidade, Pai, do nosso coração, Pai. Nos ensina, Jesus. Deus amado, a aprender cada vez mais a tua santa palavra, a ter fome da tua palavra, vontade de fazer o teu querer, ó Pai, viver em união, viver na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.